Vamos começar então mais um gibizinho do eliminado, dessa vez com a Espanha. A Espanha foi eliminada, porra, vacilastes, e saiu da Copa. E agora a gente vai ter um vídeo sobre a história dos quadrinhos espanhóis. Vamos que vamos! Pra quem não sabe como funciona a dinâmica do gibizinho do eliminado, por um acaso caiu de paraquedas aqui no canal, é o seguinte: cada país eliminado da Copa do Mundo vai ter um vídeo sobre a história dos quadrinhos neste país. Então, no vídeo de hoje, a Espanha foi eliminada há muito tempo. Eu estou gravando esse vídeo no dia da final da Copa, para vocês terem uma ideia. Vai ter um vídeo sobre a história dos quadrinhos naquela região, na Espanha, né? Então é isso. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. E vamos que vamos saber a origem, a história do quadrinho espanhol. Como em todo vídeo, ou na maioria deles, a gente tenta fazer um joguinho, a gente tenta fazer um link, né? Tentar puxar lá de trás algo que se inspirou de certa forma, ou que serviu, não como uma origem, né? Mas uma representação artística que remete ao que é produzido hoje no quadrinho espanhol, né? Não que isso faça sentido, porque assim, quadrinho é um formato de mídia de massa, né? Que não tem relação direta com coisas antigas, mas eu acho legal fazer esse paralelo porque são estruturas narrativas que se parecem, ou que você encontra elementos aqui e ali, que sugere como que eu posso dizer, uma semelhança, que sugere algo que veio anteriormente. Não que tenha vindo de fato, mas eu acho legal essa brincadeira. Eu, como pesquisador, gosto de fazer esses joguinhos assim. Eu sei que quadrinho, é espontâneo, é nascido daquele momento, para aquela coisa, para aquela, como que eu posso dizer, para aquela necessidade, e os outros não, mas é sempre interessante fazer um joguinho, é sempre interessante fazer esse link, assim, porque, né, era quadrinho, apesar de não ser quadrinho, mas remetia muito ao formato, à estrutura que o quadrinho vigente de hoje tem. É loucura, é doideira, mas é isso, é legal. Então vamos lá, nessa região da Espanha, né, no século XIII, era diferente, a estrutura geográfica do local era diferente, né? Então a região hoje espanhola já foi maior, já foi bem grande, coisa do tipo. A gente tinha as cantigas de Santa Maria, que eram historinhas, né? Com músicas, com contos, histórias de figuras religiosas, né? No caso da Santa Maria, nesse caso, mas tinham de outros santos também, mas ficou mais conhecida as cantigas de Santa Maria para justificar a produção desse negócio. Para vocês terem uma ideia de quão antigo era a parada, elas eram escritas em galego-português, que era uma língua vigente naquela região da Galícia, quando a Espanha tinha ainda as partes do território português. E as publicações vinham numa página, uma grande quantidade de texto em versos musicados, né? E do outro lado, ilustrações, né? Justamente por conta da população analfabeta desse período, né? E normalmente as cantigas, né, de Santa Maria eram tocadas, né? Eles eram acompanhadas por música. Alguém dizia, né, narrava o texto de forma musicada, e vinha alguém com uma rabeca, vinha alguém com um instrumento musical e fazia o acompanhamento sonoro dessa narrativa. Então já tinha o formato, né, a catequização e a passagem dos textos católicos e tudo mais já era dada importância pela igreja, né? A gente vê em diversos países aí a importância que eles davam para isso. Então as cantigas eram uma ótima forma de passar para o povo as ideias, a mensagem, o texto desse tipo de coisa, né? Justamente não precisava ler, tinha um acompanhamento musical, era algo agradável para ser consumido, né? No fim do século XIX, né, se publicam duas revistas de humor bastante famosas na Espanha, uma chamada La Flaca, que foi publicada entre 1869 e 1876, e El Mundo Cómico, que foi publicado em 1873. Essas revistas, né, satíricas de humor, é bem comum as outras que a gente já viu em outros vídeos aqui no canal, né? Porque, querendo ou não, muito da história, muito da origem do quadrinho vem dessas publicações de humor, né? Tanto que, não que tenha paralelo, mas as primeiras histórias em quadrinhos dos Estados Unidos eram de comédia, por isso que veio o termo comics. Porém, contudo, entretanto, todavia, tinha as críticas políticas, né? E não foi diferente com essas publicações, né? Então, artistas diversos começavam a fazer artes, algumas usando alguns elementos de quadrinho, né, como balões de fala ou recordatório. Não que isso seja exclusivo dos quadrinhos, porque antes de existir quadrinhos como a gente conhece hoje como quadrinhos, já existiam artifícios narrativos, né, no caso, uso de balão de fala, não era aquela coisa sequencial, mas já tinha recordatório, uso da legenda embaixo dos quadros, né, narrativos, para dar uma explicação maior sobre o que está acontecendo naquele quadrado ilustrado, né, já era comum. Isso só foi evoluindo até ser usado nos quadrinhos com uma forma nova, né, com algo adaptado, não tão cristalizado quanto eram as publicações anteriores, né, como não tinha balão de fala, tinha a legenda, era aquela estrutura, desenho, legenda, carga de texto,
Quantos quadrinhos pega isso, coloca no balão, coloca no recordatório dentro do quadro. Agora a gente já vem para o século XX, né? Em 1904 se publica a revista Monos, que era uma revista voltada para um público infanto-juvenil, e começa a publicar material estrangeiro, né? O material americano começa a entrar na Mono. Uma série famosa, Foxy Grandpa, é publicada na Mono. E algo curioso, né, assim que acontece no Brasil, eles mudam os nomes dos personagens. A Espanha tem um certo protecionismo linguístico, que eles traduzem os nomes próprios de quase todas as obras que eles fazem, né? Então a Foxy Grandpa não foi diferente e foi chamada de Las Travessuras de Bebê. A gente até tem exemplos famosos da Espanha, que é o Wolverine lá, que é o Lobezno, pra vocês terem uma ideia, né? Eles mudam os nomes próprios dos personagens. Então, em 1904, um ano antes do Brasil, né? O Brasil começa a publicar na Tico Tico material estrangeiro em 1905. Aguardem um vídeo sobre o Brasil. A Monos tem uma história parecida, né? Era uma revista de humor, era uma revista infanto-juvenil. O mercado espanhol já tinha esse tino, assim, de fazer publicações para crianças, né? O mercado infanto-juvenil era forte, eles já tinham essa preocupação de lançar coisas para esse tipo de público. Assim como a Monos também publica o Buster Brown, né? Com o nome de Juanito e su Perro, e também publicam a série Sobrinhos do Capitão dentro dessa publicação da Monos. Em 1910 é publicado a série El Suero Maravilhoso de José Robleano Torres, que é considerado a primeira série, o primeiro quadrinho espanhol, né, de fato espanhol, a usar balões de falas, né? Então tem uma sequência narrativa e tem o uso de balões de fala, muito inspirado em publicações dos Estados Unidos, né? A estrutura da página, a estrutura da tira é muito parecida, né? Então ele usa esse advento do balão de fala, que já era muito comum nos Estados Unidos em 1910, né? Ali em 1905, até um pouco antes, posso colocar até 1902, já tinha o uso de balões de fala já dentro da página de quadrinhos, da narrativa quadrinizada, né? Então 1910 e 2 é um pulo no espanhol, né? O José Robledo Torres cria essa série com balões de falas e toda a estrutura, a característica dos quadrinhos. Os anos 10 na Espanha é um período muito doido, que começa a surgir muitas revistas, muitas séries de quadrinhos voltadas para o público infantil. Uma delas, que é o Dominguinho, era uma revista que ele reservava 4 páginas inteiras voltadas para quadrinhos, mas não era um formato pequenininho não, era algo bem grande, era uma página gigante, imensa, reservada para quadrinhos, né? Então começaram a ter séries dentro dessa revista, né? Coisa do tipo, até que alguns anos depois, em 1917, surge a TBO, que faz um sucesso absurdo, e ela vira sinônimo de histórias em quadrinhos, porque lá na Espanha eles chamam os quadrinhos de TBOs, né? Algo parecido que aconteceu aqui no Brasil com a revista Gibi. Foi uma revista feita em 39, que fez tanto sucesso que usaram o termo Gibi para sinônimo de histórias em quadrinhos. Na Espanha foi parecido, só que foi com o TBO que surgiu o termo TBOs. E a TBO, cara, foi uma revista que inspirou uma quantidade indescritível de artistas. Então tem autores clássicos, né? O Paco Roca, ele faz um gibi que é o Inverno do Desenhista, né? Que ele trata de uma quantidade de quadrinistas que trabalhavam numa editora, fazendo quadrinhos ali na década de 50, 40, não sei mais ou menos a data, assim. E eles falam muito de séries publicadas na TBO. E o quadrinho, ele vai resgatando, né, diversos títulos, né, de quadrinhos que foram publicados na TBO, né? Então, chega no final do quadrinho, tem tipo um glossário, assim, umas notinhas, assim, que fulano de tal, trabalhou em tal lugar. E aí no meio da história eles falam, você lê a série do ciclano, a série do fulano, coisa do tipo. Cara, sim. Eu acho que a TBO, na década de 40, publicou uma série muito famosa chamada Zip Zap, que é um dos grandes títulos do quadrinho espanhol. Mentira! Mentira, eu faço errado aqui agora. Não foi a TBO que publicou o Zip Zap, e sim a Pulgarcito, que é uma revista famosa que lançou em 1925 e foi tão cabulosa quanto a TBO, né? Então a Zip Zap é um dos grandes nomes do quadrinho espanhol, foi publicado na Pulgarcito, né? A Pulguinha, né? E foi assim, junto com a TBO, foi algo extremamente avassalador, assim, em questões de séries e publicações de histórias em quadrinhos, né? Um material voltado exclusivamente para público infantil
infanto-juvenil. Com o advento do cinema, né, ali no finzinho dos anos 10 até 30, se publicava muito material na Espanha de personagens de cinema. Então tinha quadrinhos diversos do Chaplin, por exemplo. Faziam Charlot, né? E personagens como o Buster Keaton, o Chaplin, outros personagens de filmes, né, de humor da época eram publicados em versões quadrinizadas também. Então, ali na década de 30, na Espanha, fica muito cristalizado o uso do humor, né, histórias cômicas de quadrinhos, né. Ainda nesse período, é bizarro, né, tem o lance da comédia, mas eles começam a usar outros elementos de quadrinhos, porque vem a entrada, né, continua vindo material estrangeiro, só que dessa vez com foco em ficção científica, né, em terror, em crime, aventura. O mercado espanhol fica dividido entre coisas de comédia, coisas de humor e aventura. Lembrando, né, que na década de 30 nos Estados Unidos, né, tinham séries bastante consagradas, tipo Buck Rogers, Tarzan e coisa do tipo, Flash Gordon, né, que chegou na Espanha. E quando eles chegam na Espanha, aí influenciam outros autores a fazerem obras diferentes daquela padrão, né, que no caso era comédia. Porém, contudo, entretanto, todavia, no finalzinho da década de 30 acontece a Guerra Civil Espanhola. Então começa o General Franco, começa as suas artimanhas para chegar ao poder, e ele chega. Nesse período franquista de 30, eu acho que até o final de 50, acontece algo muito curioso no mercado de quadrinhos espanhol e do mundo no que diz respeito a domínio de regimes de extrema-direita, que é o uso do quadrinho. Sim, ao contrário de diversos regimes de direita no mundo, por exemplo, como o nazismo, que proibiu-se com força todo tipo de quadrinho existente, no regime franquista não. Eles apoiavam porque era uma excelente forma de propaganda para as crianças. Tanto que, para vocês terem uma ideia, países de regime comunista, por exemplo, Coreia do Norte, Cuba, China, etc., eles usavam muito. China usou muito no período que ele era mais fechado, né, por conta do socialismo, usou-se muito quadrinhos como propaganda, principalmente os Lian Hua, que eram publicaçõezinhas que enfatizavam, né, o desejo ufânico da nacionalidade, do país, das ideias do Mao Zedong e todo o rolê. A Coreia do Norte usa até hoje quadrinhos como forma de propaganda, usando o realismo norte-coreano, né. Em Cuba também tem bastante quadrinhos que enfatizavam as características, as coisas do socialismo, né. Porém, isso era muito voltado para os governos de esquerda. Os de direita tinham a sanha de proibir, o que aconteceu de forma diferente na Espanha, que foi aceito e usado com muita força. Existiam duas correntes da direita, né? Os pelágios e as flechas. Os pelágios era carlista e a flecha era franquista. Ambos os lados tinham suas publicações, cada um tinha um ideal diferente, né? Porque o carlista era uma coisa, o franquista tinha visões diferentes sobre aquele ideal nacionalista. E aí eles tinham suas diferenças, mas ambos viam a mesma coisa. Eles tinham o mesmo objetivo, mas com viés diferentes, né? Então cada um publicava suas séries, como que eu posso dizer, alfinetando uns aos outros. Até que quando o Franco chega ao poder de fato, ele faz a unificação. E aí as flechas e os pelágios juntam no Flecha Peládio, né? A publicação do Flecha Peládio, e vira uma coisa só, né? Eles se unificam como uma única série, uma única publicação, uma única revista. E aí nesse período acontece a proibição de entrada de material estrangeiro, principalmente dos Estados Unidos. O que vai ser algo muito bom para o mercado local, né? Já que eles não foram proibidos de produzir quadrinhos, então os artistas locais ali da Espanha publicam aos montes quadrinhos, né? Claro que tinha uma censura pesada, muito pesada, mas fez o avanço de diversos artistas, vários artistas franquistas publicaram muitos quadrinhos, né? Então, apesar dos pesares, algo ruim que tem essa proibição, mas ajuda o mercado local a fazer suas produções, né? Infelizmente, franquista. Mas assim, o advento dos quadrinhos espanhóis nesse período explode, assim, em proporções inimagináveis. Para vocês terem ideia, há artigos de, sei lá, quase 100 páginas que tratam um período entre os anos 10 e 60 da produção de quadrinhos. Só esses 50 anos, há estudos de quantidades enormes de páginas, para vocês terem uma ideia de quão grande foi a produção, quão influente foi essa produção. E aí depois do governo
franquista, né? Tchau Franco, tchau franquismo, tchau esse fascismo espanhol. Os mercados voltam a abrir, a entrada de material estrangeiro, e aí começa a ter uma remodelagem no mercado de quadrinhos espanhol. Um adendo que vale dizer também que durante o período Franco tinha publicações voltadas especialmente para meninas. A revista Místicas era publicado junto com as outras revistas do mercado espanhol, né? Entre as décadas de 40 e 70 na Espanha saiu uma série muito maluca chamada Roberto Alcázar e Pedrín, criado pelo Juan Batista Puerto e desenhado pelo Eduardo Vagnó Pastor. O que tratava dessa história? A gente tinha um policial, um detetive com uma criança, meio estilo sidekick, e tinha aventuras muito mirabolantes, tipo, bem temática desses quadrinhos americanos, assim, que o cara enfrenta o líder da gangue, não sei o quê. Só que aí tem um momento na história, com o passar do tempo, que vai tendo vilões, inimigos muito bizarros, tipo cientistas malucos, seres de outros planetas e até um gorila. Pessoas, sei lá, gorilas antropomorfizados, podemos dizer assim. Gorilas com armas dando tiro, gorilas fazendo experimentos científicos. Também teve na Espanha a sua fase de gorilas, igual teve nos Estados Unidos, que eu vou fazer um vídeo em algum momento aqui, inclusive. E sim, teve. É muito louco, cara. Gorilas. E aí nos anos 70, com a ascensão das graphic novels, né, então os artistas começaram a fazer publicações fechadinhas, né, com início, meio e fim, dentro de um livro só. As editoras espanholas, elas sempre tiveram uma visão bem além do comum, né, quando tinha, vamos supor, eles faziam edições especiais da TBO. Então eles pegavam as melhores histórias da TBO, as melhores séries, e compilavam numa revista própria, tipo 16, 18, 20 páginas, com esse tipo de material. Então as editoras espanholas sempre tiveram esse afinco, sempre tiveram essa vontade de fazer edições diferentinhas. Então aqui nesse caso, eles faziam histórias fechadas, né? Também contratavam artistas para fazer histórias de início, meio e fim, e poder, enfim, publicá-las de uma forma encadernadinha, fechadinha, com outro acabamento, voltado para um público diferente, não só aquele infantil. Nessa época também, assim como nos Estados Unidos, né, que tinha os quadrinhos underground, na Espanha não foi diferente. Criaram um termo chamado linha chunga, que é curioso porque é uma transformação do termo da linha clara, né, a linha claire, que era comum, né, que é comum nos quadrinhos franceses, né, o Tintin, coisa do tipo, usa-se muito esse negócio. Eles fizeram a linha chunga, que é o traço bagunçado, o traço zoneado, né? Algo parecido com o termo mangá, né? Que é desenho rápido, né? Desenho rascunhal, coisa do tipo. Então tinha a linha chunga, que tem o comics, né? Com X americano, e o linha chunga, que representava esses quadrinhos undergrounds feitos por uma galera jovem, galera universitária, com a mente mais aberta, mais diferente, nesse período de efervescência cultural e contra-reforma e coisa do tipo. E é uma revista muito popular dessa época, né? A linha chunga era El Víbora. Foi publicado em 79 a 2005, que era o berço, era a casa de artistas que gostavam de fazer histórias undergrounds, com traços mais diferentes. Algo que eu posso colocar entre boas aspas, tipo uma Metal Hurlan, né? Artistas querendo fazer coisas diferentes, inovadoras, chocantes, até então brutais. Eles tinham espaço nessa revista, El Víbora. E aí nos anos 80 começa a ter, a bolha vai crescendo, é muito título, e meio que estagna. Fica algo meio, como que eu posso dizer, saturado, sabe? Começa a ter uma crise de mercado, começa a ter entrada de material tipo mangá, por exemplo, já no fim dos anos 80, né? A Espanha é um país que publica-se muito mangá, gente. É absurdo. Não só mangá, mas quadrinhos em geral. Você vai numa loja de quadrinhos espanhola hoje, enorme. Tem a Norma, né, que é uma editora e tem loja de quadrinhos. A Norma tem 2 andares, para vocês terem uma ideia, só de quadrinho, abarrotado de quadrinho. É um negócio absurdo. Valência também tem lojas enormes voltadas para quadrinho. Então há muita produção. E aí, nos anos 80 saturou, tinha muita entrada de material estrangeiro também, mangá, então tinha uma concorrência meio cabulosa. Nos anos 80, mais nos anos 90, né, já tinha um advento do videogame, né, então nessa época também já tinha televisão, cinema, só que nos anos 90 veio o videogame e tira a atenção do jovem, do adolescente, do adulto, porque é muito mais legal um videogame, um computadorzinho top, do que quadrinho, né. Então rola essa saturação, rola essa crise, mas nos anos 90 eles tentam mudar, continua, fica nisso, até meio que fica meio que estagnado, né, estagna, se produz, se consome,
o mercado local não entra em crise, não tem problemas, não tem cancelamentos massivos de títulos e coisa do tipo. Eles publicam muita coisa, traz bastante coisa importada da França, da Bélgica, dos Estados Unidos, do Japão, né, principalmente, tem muito mangá, mas eles têm a produção local, né, um dos grandes nomes do quadrinho espanhol hoje é o Paco Roca, não tem nem comparação, é um dos maiores nomes do quadrinho do mundo, e é espanhol, grande Paco Roca. Assim, não só ele também, mas tem o Davi Rubin, a Emma Rios e outros artistas que fazem a história do quadrinho espanhol. Bem, acho que deu pra sintetizar bem, meio corridinho, mas é porque, gente, a história do quadrinho espanhol é muito grande. Talvez eu faça um curso ou outros vídeos, né, sobre isso. Eu cheguei a fazer um trabalho de faculdade sobre os quadrinhos no período da Era de Franco. Eu vou deixar o link do Academia aqui embaixo. É uma apresentação PowerPoint, era uma matéria Espanhol 2, se eu não me engano. E eu fiz um trabalho contando um pouquinho da história dos quadrinhos espanhóis, aí eu foco um pouquinho na Flecha, nas Pelágios, no Místicas, que era uma publicação voltada para o público feminino, conto o Pulgarcito, Mortadela e Filemón, né, Mortadela e Salaminho, que é um grandioso título do quadrinho espanhol de comédia, que publicou-se aqui no Brasil com esse nome, né, Mortadela e Salaminho, né, com Mortadela e Filemón lá. E é isso, para quem tiver gostado, mete o like, compartilhe, comente se você saber sobre a história do quadrinho espanhol. Não se aveste, comente aí. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.